Seja bem-vindo a mais um Culto na Sexta. Espero que você esteja animadaço hoje com a gente. Então, pra gente começar, a gente sempre diz isso, né? Aqui, ó, dá o like. Se você não é inscrito no canal, cara, se inscreve no canal da igreja. Compartilha esse vídeo agora lá no grupo do WhatsApp da sua família para que todo mundo possa participar. Beleza? Espero que você esteja bem animado. Nós estamos assim muito confiantes e muito encorajados do que Deus vai falar com a gente. A gente está numa série de mensagens acerca de discipulado, de geração de obreiros, de unidade de igreja. E cara, esse assunto é um assunto muito pertinente para o que nós estamos vivendo hoje como igreja. Então espero que você fique assim com o seu coração aberto, com bastante expectativa sobre o que Deus vai fazer com a gente. Então, para a gente começar, vamos orar. Feche seus olhos. Senhor, nós oramos e pedimos que o Senhor venha, fale com a gente, toque nossos corações, que essa possa ser uma noite de encontros com o Senhor. Se Espírito Santo, fale com a gente. Espírito Santo, nos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Jesus Cristo essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, queria dar uma ótima notícia para você. Estão abertas as inscrições para o nosso Interteam. Antigamente a gente chamava de Conacive e agora nós mudamos o nome para Interteam. É um grande tempo crescendo em Deus, queimando seu coração por paixão por Jesus, e vai acontecer do dia 15 ao dia 17 de julho aqui na CIB. Então ele vem para cá, passe esse tempo aqui com a gente. Você precisa inscrever o seu filho, custa R$150 as inscrições, e você pode fazer as inscrições todo domingo no final do culto. É só chegar e participar com a gente lá na frente, lá na mesa de inscrição, e você vai poder dar o seu nome, efetuar o pagamento. Você pode pagar à vista ou você também pode parcelar no cartão de crédito, tem até 5 vezes. Mas olha só, se você tem mais de um filho, você terá desconto, é claro, para que você possa trazer toda a sua família para participar, todos os seus filhos. Então fica ligado, do dia 15 a 17 de julho, vagas limitadíssimas. Então não deixe seu filho de fora, corra, venha fazer parte do que Deus está fazendo aqui na nossa igreja com os adolescentes e também com os juniores. Então fica ligado, a partir de hoje, Interteam, corre lá atrás e faça a sua inscrição. Na escuridão da minha dor, eu me alegrarei, Senhor da minha salvação. Minha vida está em Ti, a minha cura está em Ti, minha vitória está em Ti, a esperança está em Ti. Tu és tudo para mim, Senhor, meu Rei. Na escuridão da minha dor, eu me alegrarei, Senhor da minha salvação. Minha vida está em Ti, a minha cura está em Ti, minha vitória está em Ti, a esperança está em Ti. Tu és tudo para mim, Senhor, meu Rei. A minha cura está em Ti, minha vitória está em Ti, a esperança está em Ti. Tu és tudo para mim, Senhor, meu Rei. Todo choro, toda dor levou sobre si
levou sobre si meu passado, perdoou, levou sobre si, levou sobre si todo choro, toda dor, levou sobre si, levou sobre si meu passado, perdoou, levou sobre si, levou sobre si todo choro, toda dor, levou sobre si, levou sobre si meu passado, perdoou, levou sobre si, levou sobre si, levou sobre si. A minha cura está em ti, minha vitória está em ti, a esperança está em ti, tu és tudo para mim, Senhor, meu Rei. A minha cura está em ti, minha vitória está em ti, a esperança está em ti, tu és tudo para mim, Senhor, meu Rei. A minha cura está em ti, minha vitória está em ti, a esperança está em ti, tu és tudo para mim, Senhor, meu Rei. Liga na dica. Em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 14, diz o seguinte: a mensagem está bem perto, está em seus lábios e em seu coração, para que possam obedecer. Nós não precisamos desbravar os 7 mares, não precisamos subir num foguete e ir aos mais altos céus, não precisamos cavar no mais profundo abismo para descobrirmos a vontade de Deus, a mensagem, a palavra de Deus, pois ela está perto. E disso eu entendo algumas coisas. Está perto porque nunca foi um mistério para o povo de Deus o que o próprio Senhor exigia do seu povo. A vontade de Deus sempre ficou clara para o seu povo dentro da sua aliança. Por isso, não obedecer era um ato deliberado do povo de Deus. Está perto também, pois literalmente a palavra se fez carne e habitou entre nós. As pessoas viram a glória do Pai na face de Cristo. Viram Jesus Cristo agindo, vivendo como Deus queria que nós vivêssemos. Dessa forma, a palavra, a mensagem esteve perto de nós. E está perto ainda hoje pelo Espírito Santo. Está perto também, pois a boa notícia está em nosso coração. A boa notícia nos alcançou. O Evangelho está em nós, na nossa boca, na nossa vida. Por isso, se houvesse um tesouro que estivesse longe, estivesse inalcançável, talvez teríamos desculpas. Talvez poderíamos achar razões para não buscá-lo. Mas por esse tesouro está tão perto de nós. E Cristo é nosso tesouro. Cristo é a palavra de Deus. Nós não temos desculpas para não buscá-lo, para não assimilá-lo, para não desejá-lo. Que Deus te abençoe e até a próxima.
Boa noite, meu irmão, minha irmã. Que bom estarmos juntos aqui mais uma sexta-feira. E eu quero convidar você a abrir o seu coração, a dizer para o Senhor: Senhor, o meu coração está receptivo, a minha mente está receptiva para receber a Tua palavra no dia de hoje. Na noite de hoje, eu quero convidar você a realmente esperar, sabe? Receber algo do Espírito Santo essa noite, ter o Espírito Santo ministrando sobre o seu coração e a sua mente agora nesse momento. Eu queria dizer para você que a palavra de hoje ministrou muito no meu coração. Quem me conhece sabe que eu amo falar sobre oração e hoje eu não vou falar sobre oração. E eu falei: Deus, como é que eu vou falar sobre isso? Eu não sei como ministrar sobre isso aqui. E enquanto eu estudava essa palavra, o Senhor ministrou muito ao meu coração, de forma que eu acho que eu não conseguia me conter enquanto eu lia, enquanto eu meditava nessa palavra que o Espírito Santo liberou sobre o meu coração, e eu espero que Ele libere sobre o seu coração também. Então quero convidar você a orar, onde você está aí, se tem mais alguém com você, dê a mão a essa pessoa, vamos juntos pedir ao Senhor que Ele fale conosco essa noite. Pai, nós te agradecemos pelo Teu amor, pela Tua presença, nós te pedimos, ó Deus, que pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, o Teu amor, Teu Espírito possa ministrar aos nossos corações esta noite. Que nós possamos aprender mais sobre Ti, que nós possamos ir mais fundo em Te conhecer e entender o que o Senhor está fazendo nesse tempo, nas nossas vidas, na vida da Tua igreja, Pai. Nós amamos o Senhor e queremos mais da Tua presença. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, meu irmão, nós começamos uma série semana passada, na verdade é uma nova série, mas que continua sobre os fundamentos da igreja, sobre o que é ser um discípulo. Então o Júnior falou semana passada sobre o que é um obreiro, que é um discípulo do Senhor. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a formação desse discípulo e sobre o contexto em que os discípulos do Senhor vivem. E eu quero começar dizendo para você que o evangelho que nós pregamos, né? O Júnior falou semana passada sobre a importância de nós orarmos para que o Senhor mande mais trabalhadores, para que o Senhor mande mais obreiros, para que mais obreiros sejam formados, para que o evangelho do reino se expanda no mundo, né? Que nós possamos falar mais e mais do Senhor e que nós possamos ter essa ousadia de pedir ao Senhor que Ele mande mais pessoas, que Ele mande mais obreiros. E eu quero dizer para você que é muito importante que nessa formação de obreiros, que nessa nossa jornada de captar mais pessoas, de atrair mais pessoas para o reino do Senhor, nós precisamos pregar o evangelho por completo. O evangelho ele é como uma semente e que precisa conter todos os elementos para a formação de um obreiro, para a formação de um discípulo. Sabe, uma semente, quando nós plantamos uma semente, a semente ela possui tudo o que precisa, ela possui todas as estruturas necessárias para que se forme uma árvore, se forme uma planta. O Senhor fez assim desde o início. O Senhor, a lei de Deus é que cada espécie possa produzir segundo a sua natureza. Foi isso que Ele disse lá em Gênesis. Ele disse: produz a terra árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela. Ou seja, a semente vai produzir uma árvore, nela ainda vai conter semente e ela vai gerar de novo. Então é isso que o evangelho precisa conter. E quando Jesus estava aqui na terra, Ele pregou o evangelho por completo. Não era algo em partes. Ele não deixava ninguém confundido. Ele não dizia só coisas boas para atrair as pessoas. Não, muito pelo contrário. O Senhor Jesus, Ele incluía nas suas pregações, nas suas mensagens, advertências e condições para que nós seguíssemos eles, para que os discípulos daquela época pudessem seguir Ele. Por exemplo, quando um jovem rico chega até Jesus e pergunta como é que ele vai fazer para herdar a salvação, para ter a vida eterna, e Jesus expõe a condição de que ele deveria vender tudo que ele possuía e repartir e dar para os pobres e assim seguir a Jesus. Jesus não aliviou para aquele jovem rico porque ele amava as riquezas, porque ele tinha muitos bens. Jesus pregou o evangelho por completo para aquele rapaz. Ele disse que ele deveria amar o Senhor acima de todas as coisas e disse também que ele deveria abrir mão das suas riquezas. Então, em todo tempo, Jesus ele pregava o evangelho por completo. Ele disse pra gente lá em João 15,16 assim: não fostes vós que me escolhestes a mim,
Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. O que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo que não somos nós que o escolhemos. Sabe? Não é a gente que pensa assim, o Senhor é bom, o Senhor vai fazer isso e, que legal, se eu for atrás de Jesus eu vou ter tantas coisas. Não, o Senhor fez todo o necessário por nós na cruz e Ele tem as condições e as advertências e todo o evangelho preparado para que nós o sigamos. Ele nos escolheu e nós vamos o seguir. Ele nos escolheu e nos designou para que nós possamos ir e dar fruto. Então nós precisamos pregar o evangelho por completo. Nós precisamos entender que a nossa formação como discípulo e de outros discípulos que vão chegar para o reino, nós precisamos ter o evangelho por completo. Nós não podemos pegar só a parte que nós necessitamos, mas nós precisamos do evangelho por completo. E dentro desse contexto do evangelho por completo, eu quero falar sobre o contexto em que nós vivemos como discípulos e qual é o contexto que os obreiros, que os discípulos precisam viver. É muito importante que a gente entenda que o meio que a gente vive molda quem nós somos, não é verdade? E uma preocupação que a igreja sempre teve, eu acho que é uma preocupação lá das comunidades mais antigas e a gente, na verdade, vê isso refletido hoje no que a gente vive, são com as pessoas que se batizam, os novos convertidos que se batizam. Geralmente as pessoas se convertiam e elas eram batizadas e as igrejas viam que muitas dessas pessoas batizadas, elas iam embora, elas não permaneciam, elas não criavam raízes. E aí a gente viu que houve um esforço muito grande de todas as denominações, inclusive a nossa, para que as pessoas pudessem aprender mais, para que elas fossem mais fundo em conhecer o Senhor antes de se batizar. Então elas recebiam mais ensino, elas recebiam mais informações antes de se batizar e aí sim poderiam se batizar e se tornar membro da igreja. Essas coisas são importantes, mas nós vimos e vemos ainda muitas das vezes que isso não é o primordial, fundamental para que uma pessoa permaneça firmada na igreja, para que ela permaneça firmada no corpo de Cristo. Quando uma criança nasce, por exemplo, não é só importante que ela nasça com saúde. Quando o bebezinho nasce, quando ele nasce com saúde, mas isso não vai fazer com que ele permaneça com saúde para sempre. É necessário um ambiente, um desenvolvimento saudável para aquele bebê, um lugar que ele possa se desenvolver, uma alimentação saudável. Ele precisa estar num contexto saudável para que ele continue crescendo de uma forma correta, de uma forma saudável, e assim ele possa se tornar uma criança e um adulto e por aí vai. Então, um pássaro precisa de um contexto, ele precisa do seu ninho. Os peixes no mar precisam dos recursos do fundo do mar para que ele sobreviva. E a maioria dos animais precisam estar no seu contexto. Até um verme precisa estar no seu contexto para se desenvolver. E todo ser vivo que está dentro do seu contexto se desenvolve e se desenvolve feliz. E Deus, Ele denomina o contexto, o meio ambiente em que os discípulos devem se desenvolver em uma só palavra: igreja. Esse é o contexto em que eu e você e todos os outros que vão chegar para o reino do Senhor precisamos para nos desenvolver. Nós precisamos da igreja do Senhor, da igreja, de uma comunidade em que nós possamos estar juntos, possamos estar como corpo de Cristo. Então é muito comum a gente ouvir dizer assim: a pessoa se converteu, graças a Deus. Olha só, meu irmão, você se converteu, seu nome está lá no livro da vida, sabe? Deus escreveu o seu nome no livro da vida, o Espírito Santo habita em você, agora você tem que ler a Bíblia, orar e frequentar as reuniões. Mas não é isso que é ser igreja. E essa é a primeira parte que eu quero compartilhar com você. Um contexto saudável para que nós nos tornemos discípulos de Jesus, é que nós devemos nos unir como membros do corpo de Cristo, que é a igreja. Nós não vamos nos aprofundar num estudo hoje assim, sobre igreja, mas eu quero compartilhar com você algo que está em Atos capítulo 2.
Lucas escreveu lá uma sequência de passos, de propósitos que os apóstolos fizeram assim para a igreja, né, para que a igreja se desenvolvesse naquele momento. Foi quando surgiu a igreja, o que nós chamamos de igreja primitiva. E lá em Atos 2, Atos capítulo 2, versículo 41, diz assim, ó. Aqui. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E eu quero perguntar a você, ao que ou a que se agregaram aquelas 3.000 pessoas que receberam a palavra, que aceitaram a palavra? Eles se uniram aos 120 que estavam com os apóstolos. Eles se uniram, eles se juntaram àqueles que já tinham uma vida formada no Senhor. Então, esses 120, eles constituíram o contexto vivo e saudável para os 3 novos mil discípulos que estavam chegando. Eles não foram meramente convidados a ler a Bíblia, orar, assistir aos cultos e de vez em quando receber uma visita pastoral. Não, eles se uniram a um corpo vivo. O que os apóstolos pregavam, os 120 viviam e os 3.000 se uniram a essa vida e foram sendo incorporados a essa vida que os discípulos já tinham, que os apóstolos já tinham. E aí, se a gente for ler Atos 2, agora a partir do 42 até o 46, Atos 2, 42 ao 46, Lucas diz assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Se a gente ler também Atos 4, 32, diz assim: e era um coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. E essa foi a experiência da unidade que viveu a igreja primitiva. E eu acho esclarecedor. Eu creio que é muito importante que nós possamos voltar às origens, ver como funcionava a igreja primitiva, porque a igreja começou exatamente aqui, em Atos capítulo 2, e o Senhor fez exatamente como Ele queria. E Deus, Ele não é um Deus que ensaia para depois ver se vai dar certo. Ele não pratica até ficar bom. Não, Ele nos deu exatamente o exemplo que Ele queria de igreja. E Ele queria que as pessoas fossem incorporadas ao que os discípulos tinham aprendido com Jesus, ao que os discípulos já tinham visto e presenciado na presença do Senhor Jesus. Então, quando aqueles 120 recebem os 3.000, eles vão exatamente compartilhar o que eles já viviam, eles vão servir de exemplo para aqueles 3.000 que chegaram. Então, a gente vê que nesse processo, na formação de homens para um ministério, foi indispensável. O que aconteceu na igreja primitiva foi indispensável para o que a gente vive hoje. Se aquelas 3.000 pessoas não tivessem sido incorporadas ao jeito de viver dos apóstolos, daqueles 120, hoje nós não teríamos sido alcançados e nós não teríamos acesso a uma vida de igreja. E tudo que eles fizeram reflete hoje em nós. A gente pode pregar, a gente pode apresentar programas, cursos para os novos convertidos, para as pessoas que estão chegando, para os novos trabalhadores que o Senhor está mandando para nós. Mas se a gente... Tudo que a gente faz, tudo isso que a gente faz de ler livro, tudo que a gente escreve lá e dá aula e compartilha até mesmo aqui, isso não é suficiente. A gente consegue gerar uma intelectualização, fazer com que essas pessoas aprendam muitas coisas, mas não é a formação de fato de um discípulo. Os discípulos,
formam a igreja quando eles estão juntos, quando nós compartilhamos juntos, igualzinho a igreja primitiva fazia. E era um coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Então, o contexto de estar junto é muito importante. A palavra diz que não somente eram espirituais, oravam, cantavam e aprendiam as doutrinas dos apóstolos e tinham tudo isso, mas eles se esforçavam para imprimir naquelas pessoas o que Jesus tinha feito neles. E é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos viver uma vida de comunhão tão grande. Nós precisamos ter um meio de cultura adequado para que nós possamos formar novos obreiros. E aí eu quero compartilhar um segundo ponto com você. Quero que você abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4. É um dos textos mais estudados quando a gente fala sobre igreja, né? Efésios, capítulo 4, é um texto muito legal. E o apóstolo Paulo aqui vai falar algo muito legal pra gente. Efésios 4, achei aqui. Efésios 4, a partir do versículo 11, do 11 ao 13. Olha, vamos ver aqui o que Paulo nos ensina. Ele diz assim: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, aqui nesses versículos de Efésios 4, do 11 ao 13, o tema é os ministérios na edificação da igreja. Então, a gente vai ver que tem alguns ministérios, né? Que Deus deu um para apóstolos, outros para pastores, outros para mestres, evangelistas e por aí vai. E aí, eu digo para você que embora essa passagem seja uma passagem muito importante para nos falar sobre os ministérios, ela não termina aí, essa passagem não termina aí. Se nós ficarmos apenas aqui, nós vamos apenas revisar e nos atualizar a respeito dos ministérios que o Senhor quer restaurar na vida da igreja. Mas eu quero destacar para você que existe um complemento desse texto. A gente precisa continuar e entender o que Paulo está querendo falar acerca dos ministérios, o que Paulo está querendo dizer acerca da igreja. Ele diz assim, olha, versículos 15 e 16 de Efésios 4. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então vamos lá. Primeiro, Paulo apresenta Cristo como cabeça do corpo. Então a gente precisa entender que a igreja tem um cabeça e é Cristo, é Jesus. Jesus é o cabeça e é da cabeça que vai fluir graça e sabedoria para o restante do corpo. Então nós precisamos entender que a cabeça comanda o corpo. No versículo seguinte, no versículo 16, ele vai tratar de mais uma particularidade do corpo e da função das juntas. Ele diz que toda a graça do corpo vem da cabeça. Ele fala assim no versículo... de quem todo o corpo, ou seja, ele diz que a cabeça é Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de toda a junta, ou seja, o corpo está ligado à cabeça e é da cabeça que vem toda a graça, tudo que o corpo precisa vem da cabeça. E depois, Paulo começa a expor os princípios de funcionamento das juntas do corpo. Ele diz que nós devemos notar que ele não está se referindo a algo casual ou sugerido. Presta atenção aqui. Paulo, ele não está sugerindo que a gente faça alguma coisa. Olha o que ele diz. Seguindo a verdade em amor, ele não sugere, ele ordena. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Ele não está dizendo que a gente pode crescer, que é importante que a gente cresça. Ele está dizendo,
seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Cresçamos, é uma ordem, é um imperativo. Que eu cresça, que você cresça, cresçamos nós em tudo naquele que é a cabeça. Então ele está dando uma ordem pra gente aqui. E nesse versículo, enquanto eu meditava nesse versículo, eu chorei, porque ele diz assim: cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e ligado, ou seja, o corpo precisa estar ajustado e ligado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Ou seja, cada parte do corpo precisa cooperar com a outra. E aí efetua o seu próprio aumento. Quando o corpo entende que Cristo é a cabeça e Cristo diz o que o corpo deve fazer, está totalmente ligado pelo auxílio das juntas e cada parte está cooperando, nós produzimos assim o crescimento, o próprio aumento. Está escrito, efetua o próprio aumento. O aumento do quê? O aumento do corpo. O corpo de Cristo só cresce, a igreja só cresce quando a gente cresce em tudo em Jesus, quando a gente anda ajustado e quando a gente coopera com cada parte do corpo. Eu sempre lia esse texto e eu entendia que Paulo estava falando sobre unidade, mas eu acho que hoje saiu assim uma venda dos meus olhos quando ele diz aqui que o reino só vai crescer, o corpo só vai crescer quando a gente realmente crescer na nossa cooperação em tudo, quando a gente crescer em tudo, quando a gente se ajudar. E o Senhor começou a ministrar o meu coração em relação a isso. E eu quero falar isso, o Espírito Santo ministrou isso para mim, eu quero ministrar isso quero comunicar isso na vida da nossa comunidade aqui, e se você é de outra comunidade, que o Espírito Santo possa ministrar isso sobre o seu coração também, para que isso também seja útil para a comunidade que você faz parte, e que todos nós possamos ajustar isso como um único corpo. Mas eu achei isso muito importante, porque Deus começou a ministrar no meu coração que se a gente não faz isso, o reino não cresce. E muitas vezes nós oramos, nós jejuamos e nós pedimos: Senhor, manda mais obreiros, Senhor, manda mais pessoas para o Teu reino. Senhor, nós clamamos para que o Teu reino venha. Venha, Senhor, Pai nosso, que o Teu reino venha, seja feita a Tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. E nós não cumprimos essa unidade que Paulo está dizendo aqui, nós não cooperamos. Nós não estamos nos ajudando. E eu tenho visto isso de uma forma muito clara dentro do corpo de Cristo. Assim, hoje, dentro de cada comunidade, dentro de cada denominação, não sei, mas nós vemos o quanto os ministérios cresceram, o quanto existem várias atuações dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo. E o que eu tenho percebido é que está faltando essa cooperação para que o reino aumente, para que o corpo aumente. Sabe, você tem um ministério, eu tenho um. Se a gente não se ajudar, a gente não vai conseguir. Se a gente continuar separando o meu ministério do seu ministério, do ministério de um outro irmão, a gente não vai conseguir. A gente precisa entender que o corpo é um. Então nós não podemos simplesmente nos preocupar com a conferência que os jovens vão fazer, ou com o que as crianças vão fazer, com o almoço do pessoal da família, com o passeio dos adolescentes, ou com o trabalho pastoral, ou com a terceira idade. Nós não podemos simplesmente separar os departamentos. Essa separação, ela existe, esses segmentos existem, porque cada um é importante numa área, é mais útil em determinada área, mas nós não podemos simplesmente agir como se nós fôssemos separados, como se nós vivêssemos em corpos separados. Nós somos um único corpo. Então, se nós não nos juntamos, se nós não cooperamos uns com os outros, nós vamos apenas eu não sei a palavra, acho que é sectários, nós vamos apenas separar. Nós vamos separar tudo e nós não vamos cooperar, e nós não vamos ver essa palavra de Efésios se cumprindo. Ele diz aqui, olha, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Nós não vamos conseguir ver esse aumento, o próprio aumento, ou seja, o aumento do corpo,
se nós continuarmos agindo como ministérios separados. Olha, eu sou do ministério da intercessão e do ministério de louvor, e eu sou do ministério e hoje é meu dia de ensaiar, e hoje é o meu dia de fazer determinada coisa. Sabe, nós não podemos simplesmente agir de forma separada, como se o outro não fosse parte do mesmo corpo que nós, ou que nós não fôssemos parte do mesmo corpo que o outro departamento, que o outro ministério. Isso não vai funcionar, isso não vai promover o aumento. Eu lembro que, eu não estou bem certa da data, se foi no último culto de 2021 ou se foi na campanha, nos 40 dias de oração que nós fizemos, mas eu lembro que no último batismo, o pastor falou sobre uma palavra que ele havia recebido sobre o batistério cheio. E eu falei, uau, é isso! Batistério cheio, vidas chegando para o Senhor Jesus, novos discípulos, novos obreiros. Que bom! Como foi bom ouvir aquela palavra. E nós fizemos 40 dias de oração e oramos para que a igreja fosse incendiada pelo Espírito Santo, para que houvesse arrependimento de pecados e para que a igreja viesse para cima e beleza, e tudo isso é bom, mas eu olho para isso e eu vejo que muitos de nós não estamos cooperando, e se nós não cooperarmos uns com os ministérios dos outros, com os departamentos dos nossos irmãos, nós não vamos ver o que Paulo está dizendo aqui. Nós só vamos ver muitos batismos e pessoas se consolidando no corpo se nós cumprirmos o que está escrito em Efésios. Em Efésios está dizendo: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado não tem para onde ir, e ligado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte. A cooperação, ela é justa. Nós precisamos ser justos ao cooperarmos com os nossos irmãos e não vermos só o lado do nosso ministério, o lado do nosso departamento, o que é interessante para que o nosso departamento dê certo. Se nós não fizermos isso, nós não vamos conseguir cumprir a outra parte do que Paulo está dizendo aqui. Ele diz que quando nós fazemos tudo isso, olha o que acontece. O corpo bem ajustado, ele efetua o seu próprio aumento. O corpo vai efetuar o aumento do próprio corpo quando ele anda bem ajustado com todas as partes do corpo. E aí isso também gera a edificação do corpo. O corpo vai mais fundo em conhecer o Senhor. O corpo começa a receber mais revelações sobre quem é o Senhor. Então eu me alegro muito com a palavra que foi liberada sobre a nossa comunidade especificamente. Eu creio que é uma palavra que é liberada sobre toda a igreja do Senhor no mundo inteiro, de que nós precisamos aumentar o corpo de Cristo, nós precisamos espalhar a mensagem do reino, o evangelho do reino. Mas se nós não cumprirmos o que Paulo está escrevendo aqui, nós não vamos ver esse aumento do reino, nós não vamos ver o corpo crescendo, nós não vamos ver a edificação do corpo, nós não vamos ter avivamento. Então, tudo isso que Paulo fala, todo esse conceito, todo esse contexto, ele fica muito mais claro quando a gente lê outras passagens de Paulo acerca da nossa vida de igreja. Ele diz assim, em Colossenses 3, se você quiser abrir aí, quiser acompanhar, Colossenses 3, do 12 ao 16. Ele diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Não é uma mera relação, é uma relação de suporte e de compromisso entre 2 discípulos, entre 4 discípulos, entre todo o corpo de Cristo. Ele diz, olha, você precisa se revestir de ternos afetos de misericórdia. Meu irmão, ninguém tem afeto por uma coisa, nós temos afeto e misericórdia por pessoas que estão andando conosco, que estão próximas de nós. Nós temos bondade, humildade, mansidão, longanimidade, ao fruto do Espírito aqui. Ele diz que nós devemos nos suportar
uns aos outros. Nós devemos nos perdoar. Vai ter hora que você vai ser perdoado por alguém, vai ter hora que você vai ter que perdoar alguém. E isso faz parte do ajuste do corpo, da justa cooperação para que o corpo cresça. Ele diz, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente um com o outro em toda sabedoria. E aí nós praticamos várias outras coisas juntos. Nós vamos louvar a Deus com salmos, cânticos espirituais, vamos agradecer juntos, mas nós precisamos viver junto, nós precisamos nos ensinar juntos, nós precisamos nos exortar, nós precisamos levar as cargas uns dos outros. E é claro que essa relação de amor que nós vamos ter uns com os outros é impossível sem a ação do Espírito Santo imprimindo em nós o caráter de Cristo. E é por isso que nós devemos estar juntos o máximo possível para que o que o Senhor estiver imprimindo no meu coração eu possa passar para você, e o que o Senhor estiver imprimindo no seu coração você possa transmitir para mim e para outras pessoas. Então essa era a dimensão vivida pela igreja primitiva, foi o que formou a igreja em santidade e fez com que ela tivesse um só coração, uma só alma. E quando nós fazemos isso, nós conseguimos tratar o orgulho do nosso coração, nós conseguimos nos tornar mais humildes, nós conseguimos tratar o nosso egoísmo, nós conseguimos tratar os nossos traumas e conseguimos caminhar para o aumento do corpo de Cristo. Nós conseguimos caminhar para a expansão do Evangelho, do Reino. Isso faz com que a igreja seja transformada num corpo vivo, capaz de receber e abençoar todos aqueles que estão chegando. E eu quero convidar você agora a pensar sobre a vida de igreja que você tem vivido. Sobre quais são os seus contextos, quais são os seus conceitos sobre o contexto de igreja. O que você pensa sobre a nossa comunidade, sobre o corpo de Cristo? O que tem te impedido de ir mais profundo em abençoar o seu irmão e viver uma vida mais próxima dele, em viver uma vida mais íntima com o seu irmão, de aconselhá-lo e também de receber palavras dele? O que tem te impedido de colaborar com o aumento do corpo de Cristo, sabe? O que está desajustado nas suas juntas aí para que você pode ajustar para promover o aumento do corpo de Cristo? E eu quero convidar você a orar nesse instante. Quero te pedir que você feche os seus olhos aí onde você está e que você possa perguntar para o Espírito Santo: Espírito Santo, o que eu tenho feito para melhorar, para contribuir com os meus irmãos, com a minha comunidade? O que o meu ministério tem feito para que o corpo seja edificado, para que o corpo receba mais de Ti? E talvez no que eu tenha atrapalhado o corpo de se desenvolver ainda mais. Pergunte ao Espírito Santo o que nós podemos fazer para receber melhor os novos obreiros que Ele tem para mandar para nós, para que o Evangelho seja proclamado ainda mais, seja expandido ainda mais. Pai, nós te agradecemos porque podemos viver um contexto de igreja. Te agradecemos porque temos irmãos, filhos teus, que nos ajudam na caminhada de expandir o teu reino. E nós queremos te pedir que o Senhor tire dos nossos olhos e do nosso coração as traves que nos impedem, Senhor, de viver uma vida ajustada ao teu corpo. Nós queremos ver o teu reino sendo expandido, nós queremos ver o teu corpo ganhando mais membros, Senhor. E nós oramos para que o Senhor comece conosco, Pai. Toca o nosso coração, quebranta o que precisa ser quebrantado, trata o nosso orgulho, o nosso egoísmo, as nossas dificuldades em compartilhar, em dividir, em ceder.
Nós queremos contribuir para o que o Senhor já está fazendo no teu corpo. Nós queremos, Senhor, crescer em tudo, naquele que é a cabeça, Jesus, Pai. Nós oramos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Chegamos ao fim de mais um culto na sexta. Eu creio que você foi abençoado, que você foi impactado por essa palavra. E eu queria te encorajar a estar com a gente aqui também na próxima sexta-feira, no encerramento dessa série, nessa trilogia. São 3 mensagens acerca do Evangelho do Reino, discipulado e formação de obreiros. Então, fique ligado com a gente, fica com a gente aqui, que a gente gosta muito de falar sobre esse assunto. Queria dar alguns avisos para você. O primeiro aviso é o seguinte: amanhã tem mutirão, então você chega aqui cedo, chega aqui que temos mutirão logo pela parte da manhã com o Antônio e sua equipe. Então você está convocado para vir aqui ajudar. Não importa se você não é profissional, só se você está a fim de ajudar, chega aqui e cola aqui com a gente no mutirão amanhã pela manhã. Também é importante lembrar para você que domingo, 9 horas da manhã, de manhã cedão, nós temos a EBD dos jovens e você é o nosso convidado. É muito importante que você faça parte da EBD dos jovens. Domingo de manhã estamos estudando sobre conhecendo a Deus e conhecendo a nós mesmos. Então é importante que você esteja com a gente. Se você é jovem, agora se você é adolescente, vem 5 horas da tarde, ou junior também vem 5 horas da tarde para a EBD, tanto os adolescentes ou juniores. Beleza? Vem na parte da tarde. Temos 2 avisos importantes, 2 eventos que vão acontecer este mês. A gente vai anunciar aí direto. O primeiro é dia 28, último sábado, 3 horas da tarde. A gente vai estar saindo daqui para ir para Praia da Barra. E lá nós vamos fazer o nosso encontrão. Cara, você não pode ficar de fora. O encontrão é um encontro de jovens e adolescentes aqui da nossa igreja, em que a gente passa um tempo de comunhão, um tempo de lazer e também um tempo de oração. Então a gente vai levar o violão, nós vamos colocar ali, vamos preparar um lugar ali na praia para a gente poder estar unidos, orando ali e podendo estar adorando o nome do Senhor. E também vamos ter um tempo de lazer, se quiser jogar um futebol. A única coisa que a gente não vai fazer é pular no mar. Então, cara, não vá com roupa de banho. Você tá ligado aí, fique tranquilo que ninguém vai pular na água. Deus me livre, né? A gente cheio de adolescentes na praia, na água. Então não, vai ser só na areia ali. Vamos para pegar o pôr do sol. Então fica animado, a gente vai sair daqui às 3 horas da tarde. Programado chegar lá às 4. Se você quiser ir direto Praia da Barra, fica ligado aí nos grupos que a gente vai anunciar mais ou menos a altura da praia que a gente vai estar junto, beleza? No dia seguinte, que é o dia 29, nós vamos ter uma programação assim, cara, isso mexe muito comigo. É uma programação de unidade das igrejas do bairro, chamada Uniba. As igrejas do bairro estão se unindo interdenominacionalmente, cara, quase que não sai essa palavra, sabe? Quebrando vários paradigmas, irmão. Nós vamos nos unir e vai ter uma passeata saindo lá de... cara, agora esqueci o nome daquele bar. Como é que é o nome daquele bar ali onde a Lidiane mora? Vila Operária. Eu ia falar Vigário Geral, ó. Vila Operária, sabe, cara? Sabia que começava com V. Lá na Vila Operária, vai sair de lá da Vila Operária. Só que é o seguinte, existe uma série de encontros semanais que estão sendo feitos em várias igrejas. E nesse dia aí, dia 29, os responsáveis por receber as pessoas no bairro somos nós, Cividuque de Caxias. Então, a gente vai estar lá 9 horas da manhã, lá na Praça da Apoteose. Vai ter lá um palco, um som, e a gente vai estar lá em cima fazendo um louvor, trazendo lá uma EBD ali, cara, uma EBD na rua, assim, cara, vai ser demais, tô mó empolgado. O EBD na rua com louvor, 9 horas da manhã no dia 29, então você vai ficando ligado que a gente vai começar a anunciar que nesse dia 29 não vai ter culto na igreja, você vai direto para a Praça da Apoteose, chega lá às 9 horas da manhã, a gente vai estar lá juntos, e aí nós vamos estar num período de louvor, período de EBD ali, no palanque, cara, e de repente vai chegar aquela multidão da galera de todas as igrejas do bairro, estão vindo numa passeata em prol da família. E aí a gente vai se encontrar, eles vão encontrar a gente lá na Praça da Apoteose. Então, cara, assim,
você não pode ficar de fora. A gente tá falando sobre obreiro, sobre unidade, vida de igreja. Essa é a hora, cara. Então vai ser muito legal. Então fica ligado. No final do mês, 2 eventos importantes. Dia 28, a gente vai pra praia no Encontrão. Dia 29, vamos pra Praça da Apoteose pela manhã na União das Igrejas em prol da família. Então fica ligado nisso aí. Amém? Vamos engrandecer o nome do Senhor. Engrandecido seja o Senhor. Sibe, a igreja que ama e abençoa. Fique na paz.